Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Professor Natanael Passos trazendo aqui a nossa terceira aula de Excel. Lembrando que essas aulas é para a galera que está iniciando. Então, se você quer nesse vídeo aqui, se você já está um pouco avançado, pega esse vídeo, compartilha para um amigo que quer aprender. Eu separei na aula 1, na aula 2, os conteúdos da forma que eu gostaria de aprender se eu estivesse iniciando hoje. Então, eu criei meu método de ensinar Excel. Espero que vocês estejam gostando. E na aula hoje tem muito aprendizado. Vocês vão aprender os operadores de comparação dentro do Excel. Vocês vão aprender a filtrar. Vai aprender um atalho muito importante que é de desfazer quando você faz uma ação errada. Vai aprender também a usar algumas ferramentas. E assim, a aula está bem interessante. E uma das principais coisas para quem quer realmente aprender a usar Excel é praticar. Então, ao final dessa aula, eu vou ver se eu consigo deixar um link para a gente poder baixar, para se você quiser baixar o arquivo e treinar aí na sua casa. Então vamos para a aula. Durante a aula é bastante você prestar atenção. Se você quiser pausar o vídeo para fazer alguma anotação, mas o ideal é você prestar atenção e, se for o caso, assistir novamente e fazer algumas anotações. Então vamos para a aula. Primeiro eu quero mostrar para vocês os sinais de comparação. São esses aqui, ó. Maior que você consegue colocar ele se você segurar a tecla Shift aí no seu teclado. E onde tem um ponto, observe que aqui no seu teclado você vai segurar o Shift, perto do ponto ali, vai ter o sinal de maior. Aí você segura o Shift e aperta o sinal de maior. Tá lá. Tem um sinal de menor. Esse aqui é o contrário. O sinal de maior ou igual. Você segura o Shift, digita o maior, pode soltar o Shift e aí você digita o igual. Está lá, maior ou igual. O sinal de menor ou igual. Você segura o Shift, procura aí no seu teclado, ele fica junto com a vírgula. Você pode digitar aqui menor, solta o Shift, vai lá no igual, igual. Diferente, você vai usar o sinal de menor e depois o maior. Para digitar ele, você também vai segurar o Shift. E o igual, você pode chegar lá e digitar o igual. O importante é vocês anotarem, essa parte eu vou pedir para vocês anotarem o sinal e o significado. Maior que, menor que, maior ou igual, menor ou igual, diferente ou sinal de igual. Isso aqui é importante você conhecer agora, mas você não vai usar nessas primeiras aulas. Você vai usar em uma aula um pouquinho mais para frente. Outra coisa que você vai aprender hoje aqui é utilizar o filtro. Vou te mostrar aqui agora como funciona. Vou clicar aqui na minha tabela do lado, onde eu tenho data, o nome dos vendedores, a forma do pagamento e o valor de venda. Vou chegar na minha última linha da minha tabela com o atalho Ctrl seta para baixo. É importante você aprender esses atalhos para você poder navegar entre as extremidades de sua tabela. Observe que essa tabela tem quase 10.000 linhas e eu consigo ir até o final ou então retornar Ctrl seta para cima. Rapidamente é melhor do que você ficar rolando o mouse assim sem parar. Então você vai aprender a utilizar sempre esses atalhos. Ctrl seta para baixo, Ctrl seta para o lado, Ctrl seta para o outro. Você vai poder navegar entre as extremidades da sua tabela. Então vamos lá. A gente
usar o filtro, você está aqui na guia página inicial, no grupo de edição, eu tenho aqui, ó, classificar e filtrar, onde eu tenho aqui a ferramenta de filtro. Observe que ao deixar o mouse aqui em cima, ele também nos mostra um atalho, Ctrl Shift L. É um atalho que você pode inserir ou retirar o filtro com muita facilidade. Agora eu vou só clicar aqui na ferramenta filtro. Observe que aqui na minha tabela já apareceu os íconezinho aqui com um funilzinho aqui para baixo em cada título. No título de cada coluna apareceu aqui um funilzinho. E para que ele serve? Você vai ver o quão ele é importante agora. Eu tenho aqui e quero saber apenas os dados de venda da Paula, que é um dos nossos vendedores aqui. Então, vou vir aqui nesse funilzinho, vou clicar em cima, vou desselecionar, vou clicar aqui para desmarcar. E como eu quero ver só Paula, aí eu vou marcar a caixinha onde tem Paula aqui, vou dar um OK, pronto. Observe que com muita facilidade ele enxugou aqui para mim e só mostra as vendas de Paula. Agora imagine que além de querer saber as vendas de Paula, eu quero saber apenas as vendas no dinheiro. Eu vou vir aqui na forma de pagamento, novamente aqui na parte onde eu tenho um filtro, vou clicar, vou desselecionar e vou marcar apenas dinheiro, ok? Pronto, então aqui eu tenho todas as vendas de Paula no dinheiro. Outro detalhe bem importante do filtro é nessa parte aqui de valor de venda. A gente consegue enxergar, por exemplo, apenas as vendas maiores que R$ 90. Como que eu resolvo isso? Vou clicar no meu funil e vou vir aqui, ó, classificar, perdão, em filtros de número. Deixei o mouse aqui em cima, observe que eu tenho várias opções. É igual a, é diferente de, é maior do que. Para o meu caso, eu vou utilizar esse aqui. É maior do que, vou clicar aqui e vou dizer que é maior do que R$ 90. Vou ter aqui 90, vou dar um OK. Observe que apareceu todas as vendas aqui maior do que 90. Pronto, tá lá, tá filtrado. Essas informações da minha tabela mostra apenas o que eu queria ver. Por exemplo, aqui onde está dinheiro, a forma de pagamento, se eu quiser ver apenas no boleto, eu vou desmarcar o dinheiro aqui e vou marcar boleto. Tá lá, boleto. Agora, se eu quiser ver boleto e cartão de crédito, eu deixo aqui marcado. Pronto. Então, é para isso que o filtro serve. Se eu quiser retirar o filtro agora, quero retornar para minha tabela completa, vou vir aqui ainda na guia página inicial, no grupo de edição, classificar e filtrar, e vou vir aqui nessa ferramenta de limpar. Ele vai limpar os filtros. Pronto, voltei lá para minha tabela inteira. Como eu tinha dito que você vai aprender alguns atalhos, então esse aí você pode até anotar agora. Ctrl Shift L. Observe que ele coloca e retira os filtros com muita facilidade. Olha lá, Ctrl Shift L. Tô apertando aqui, ó. Observe que os filtros aparecem. Eu posso retirar também com muita facilidade. Então, por enquanto aqui eu vou tirar. Agora eu quero mostrar para vocês uma ferramenta chamada borracha. Onde é que eu devo usar a borracha? Eu tenho aqui nesse valor de venda, observe que meus números estão formatados para moeda, aqui de forma contábil. Tá vendo que tá com esse R cifrão aqui? Imagine que eu não quero mais esses R cifrão, eu quero apenas o número inteiro. Então aqui eu vou usar a borracha. Eu vou selecionar, Ctrl Shift, seta para baixo,
Aqui na primeira célula de cima, onde eu tenho os valores de venda, vou segurar o atalho Ctrl Shift seta para baixo. Selecionei toda a coluna, vou vir aqui na borracha e vou limpar apenas os formatos. Pronto. O que aconteceu? Ele tirou toda a formatação, tirou as bordas, tirou o R cifrão. Então, às vezes, você não quer apagar, não quer deletar. Você quer apenas retirar a formatação de algum lugar. Isso aqui serve para você tirar a formatação de cores, de fonte. Você só vai limpar. Agora, se você quisesse deletar, eu vou selecionar aqui novamente. Vou vir aqui em limpar tudo. Limpar tudo. O que acontece? Ele apaga tudo. Se eu selecionar toda a minha tabela, vou vir aqui nessa quina aqui, entre a coluna A e a linha número 1, você vai vir aqui e vai clicar. Aqui você está selecionando todas as células do Excel. E você vem aqui na borracha, guia página inicial, no grupo de edição, você vai vir aqui na borracha e vai limpar tudo. Pronto, aqui você limpou tudo. Se tiver célula pintada, borda, você vai limpar tudo. E outro atalho interessante que você vai aprender agora é o Ctrl Z, que é desfazer. Tudo isso que eu fiz aqui, eu quero que retorne. Então você vai lá no seu teclado, Ctrl Z, Ctrl Z. Cada vez que eu aperto, Ctrl Z, ele vai voltando, Ctrl Z. Então esse é um dos atalhos importantes do Excel. Eu gostaria que você anotasse, praticasse ele. Ctrl Z. E quando eu devo deletar? Deletar, vou selecionar aqui uma parte aqui, uma linha. Segurei o Shift. Posso aqui segurar o Shift, Ctrl Shift, seta para o lado, selecionei toda a linha, vou deletar. Deletar, deletei, ele apaga apenas as informações. Você observe que eu não apaguei as bordas. Se eu fosse limpar, se eu utilizasse, ao invés de deletar, e utilizasse a borracha para limpar, vou aqui na borrachinha, só para você ver como é que fica. Observe que até as linhas de borda ele retirou. Vou dar um Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z para desfazer. Além do Ctrl Z, existe o Ctrl Y. Se você desfazer e quiser refazer, você vai utilizar o atalho Ctrl, vou até anotar aqui para vocês, Ctrl Y. Esse aqui refaz. Então hoje você já viu a borracha, que é uma ferramenta importante. Parece simples, mas você vai carregar até o seu nível mais avançado do Excel. Agora eu vou mostrar para vocês como inserir ou remover linhas da melhor forma. Imagine que eu quero adicionar uma venda aqui entre Luca e Paula. Esqueci de registrar uma venda e eu quero adicionar uma venda aqui. Eu vou selecionar essa linha, Ctrl Shift, seta para o lado. Então eu posso segurar apenas o Shift e caminhando aqui com a setinha para o lado. Selecionei toda a linha. E para inserir uma nova linha aqui, a maneira mais simples de você fazer isso é você vir aqui onde tem a alça do preenchimento, segura o Shift, observe que já mudou o formato ali. Quando eu seguro o Shift, ele muda o formato, segurei o Shift e vou arrastar a quantidade de linha que eu quero adicionar. Pronto, tá lá. Ele já trouxe aqui para mim mais 3 linhas, sem afetar
as tabelas aqui do lado. Então isso aqui é muito importante, esse atalho, você vai ganhar muito tempo. Então o que eu fiz aqui? Eu selecionei, quero adicionar linhas, segurei o Shift, selecionei uma linha, eu poderia selecionar duas, ele ir de duas em duas. Selecionei, segurei o Shift aqui, pertinho da alça do preenchimento, segurei o Shift e vou arrastar para baixo aqui com o mouse. Ele adiciona com facilidade algumas linhas aqui para mim, sem afetar as tabelas ou as informações que tiverem do lado. Então, como é que eu faço para remover essas linhas aqui que eu adicionei? Eu vou selecionar, vou dar um Ctrl menos, vai abrir essa caixinha de excluir, e eu vou marcar aqui que eu quero deslocar as células para cima. Vou dar OK. Pronto, tá lá, eu já consegui deslocar as células para cima também com facilidade. Agora imagine que eu quero excluir uma linha inteira. Essa linha aqui inteira, onde eu tenho o nome filtro ali. Qual é a melhor forma de excluir uma linha inteira? Você vai selecionar essa linha. Eu cliquei aqui no 11, tá vendo aqui? Eu quero excluir a linha 11, vou clicar no 11. Vou segurar o Ctrl menos. Pronto. Com muita facilidade, eu excluí uma linha inteira. Observe que, como foi uma linha inteira, o nome filtro que estava aqui do lado também foi excluído. E se eu quiser adicionar uma linha inteira aqui, eu vou segurar o Ctrl, cliquei na linha 11, vou segurar o Ctrl e vou dar um mais. Observe que exatamente na linha 11 é onde a gente ganha uma linha nova. Justamente onde a gente estava selecionado, ele pega e empurra a linha para baixo. Por exemplo, eu estou aqui na linha 8. Selecionei a linha 8. O que vai acontecer? Paula, quando eu der um Ctrl mais aqui, Paula vai ser jogado para baixo. Vai adicionar uma linha exatamente na linha 8. E a informação que estava na 8 vai virar a linha 9. Agora eu vou usar meu atalho mágico para desfazer, que é o Ctrl Z. Desfazer tudo isso aqui que eu fiz. Olha lá. Outra dica bastante valiosa, esses truques de adicionar e remover linha. Isso aí você pode praticar, que eu tenho certeza que você já vai ganhar muito tempo seguindo essas dicas aí. Outro conteúdo bastante interessante que eu separei para vocês aqui nessa terceira aula é que você pode fazer algumas operações mesmo sem conhecer nenhuma função. Como que a gente vai resolver aqui? Eu tenho uma planilha de controle de polpas. Então aqui, essa planilha serve para controlar, seja um pequeno estoque de polpas. Eu tenho aqui a descrição, polpa de cajá, a quantidade e o preço unitário. A gente vai resolver aqui o total. Como que a gente resolve isso, mesmo sem saber nenhuma função ainda no Excel? Você vai colocar igual, qualquer operação, qualquer soma, qualquer subtração que você for fazer, qualquer fórmula que você for inserir, vai iniciar com igual. Eu vou clicar aqui na quantidade de polpas que eu tenho de cajá, vou usar o asterisco para multiplicar pelo meu preço unitário, vou dar um Enter, tá lá, eu já sei o valor de 25 polpas de cajá, deu aqui R$30. Eu vou vir aqui na alça de preenchimento, observe que quando eu estou em cima da alça, meu mouse muda para essa cruzinha aqui, vou dar um duplo clique, tá lá, eu já consegui resolver a soma aqui de todo o meu total. Aqui embaixo eu vou colocar aqui um total geral.
tanto da quantidade de polpas, vou abrir aqui para ficar mais legal. Cliquei e arrastei para abrir aqui. A gente vai resolver isso aqui, a quantidade de polpas em geral e o valor total que a gente tem aqui na nossa tabela. Como que a gente resolve isso aqui, mesmo sem saber nenhuma função? Eu vou chegar aqui, onde eu tenho o total, na guia página inicial, no grupo de edição, vou vir nessa ferramenta aqui de soma, vou vir na alcinha do lado e vou simplesmente clicar aqui em soma. Ele já selecionou todo o intervalo que eu quero somar e vou dar um Enter. Tá lá, eu sei que eu tenho 468 polpas. Se eu tirar aqui 39, observe que o valor já muda ali. Se eu adicionar aqui 31, observe que a gente foi para 460, então já está automaticamente resolvido isso aqui. Qualquer alteração vai alterar no total geral. Para essa soma aqui, eu vou fazer o mesmo procedimento. Vou vir aqui na última linha, guia página inicial, no grupo de edição, aqui do lado da ferramenta soma. Observe que ele já selecionou tudo lá. Vou dar. Por que está esses hashtags aí? Porque a célula está encolhida. Vou clicar aqui entre uma coluna e outra, entre a letra E e F. Observe, se eu encolher mais ainda, todos os outros números ficam assim com hashtag. A gente pode simplesmente clicar entre um outro, segurar e arrastar para o lado. Ou então você pode dar um duplo clique que ele ajusta automaticamente. Então aqui a gente resolveu a soma. A média, a gente vai fazer o mesmo procedimento. Só que, como a informação da média eu coloquei aqui do lado, vou vir aqui na mesma ferramenta de soma, vou escolher aqui a média. Observe que ele selecionou aqui a linha onde eu estou. Eu não quero isso. Vou apagar, dar um delete. Dentro da função média aqui que ele abriu para a gente vai selecionar esse intervalo aqui. Eu cliquei na primeira célula e vou segurar o atalho Ctrl Shift seta para baixo. Observe que o total geral ele não vai entrar no meu cálculo aqui de média não. A gente vai selecionar apenas até a polpa de morango nesse caso. Vou dar um Enter. Tá lá, eu já tenho um valor da média. O valor máximo, vou clicar aqui na célula onde eu quero o valor máximo. Vou vir aqui mais uma vez. Vou selecionar aqui máximo. Ele já pegou esse intervalo aqui, não é esse que eu quero. Vou clicar aqui na célula E4. Vou apertar Ctrl Shift seta para baixo para selecionar todo o intervalo. Só que novamente ele pegou o total geral. Para tirar ele, eu vou segurar só o Shift. Vou dar uma seta para cima para voltar. Se eu quisesse voltar mais um, eu estou apenas segurando o Shift. Posso caminhar cada célula. Se eu segurar o Ctrl Shift seta para baixo, observe que ele pega tudo. Você segura apenas o Shift e volta. Tá lá. Selecionei apenas os dados que eu queria. Então aqui eu já encontrei meu maior valor dessa coluna, o menor valor. A gente vai descobrir agora. Cliquei aqui onde eu quero a resposta. Vou vir aqui mais uma vez na ferramenta e vou abrir aqui mínimo. Observe que ele já seleciona um intervalo aqui. Ele entende que eu quero saber o menor valor desse intervalo. Mas a gente não quer daqui, a gente quer dessa coluna E. Vou clicar aqui, vou utilizar Ctrl Shift seta para baixo. Observe que ele pegou toda a nossa tabela até o total. Eu não quero que ele pegue o total. Segurei o Shift, seta para cima, selecionar apenas a parte que eu quero, vou dar um Enter. Tá lá, já consegui identificar
o valor mínimo. A soma eu posso trazer para cá também, Shift. Esses hashtags aqui, você dá um duplo clique, tá lá resolvido. Sem nenhuma função, apenas utilizando uma ferramenta aqui, a gente consegue já dar algumas respostas. Outra coisa que é muito importante, normalmente as pessoas selecionam aqui o intervalo, vem aqui nessa ferramenta chamada mesclar e centralizar, que para mim essa é uma das ferramentas que bloqueia o aprendizado. Minha sugestão para a Microsoft era substituir essa ferramenta por centralizar a seleção e ajudar muita gente a evoluir no Excel. Então, ao invés de usar essa ferramenta de mesclar, se você está seguindo aqui o nosso conteúdo, você vai aprender a centralizar a seleção. Como que a gente faz isso? Eu já selecionei o intervalo, utilizando Shift, seta para o lado, fui caminhando aqui, selecionei. Vou clicar aqui em alinhamento, tá vendo aqui que a gente tem na quininha aqui, esse íconezinho onde abre mais opções para a gente abre as configurações de alinhamento. Vou clicar aqui e vou vir alinhamento de texto. Você vai procurar por centralizar a seleção. Pronto, tá lá. Centralizei minha informação. Agora eu posso aqui inserir uma cor. Vou dar um verde no balde de tinta para pintar as células. Para pintar a fonte, eu vou em cor da fonte. Vou colocar um branco para dar um destaque. Se você quiser selecionar toda a sua tabela, você pode dar um Ctrl T para selecionar toda a sua tabela. Vou inserir as bordas. Tudo isso na guia página inicial ainda. Só que agora eu estou usando o grupo de fonte. Vou clicar aqui em todas as bordas. Está aqui para mim. Se ela não tivesse fácil aqui, você pode vir aqui do lado. Tenho vários estilos aqui de bordas. Então eu cliquei em todas as bordas. Tá lá, coloquei bordas. Nesse subtítulo aqui, eu posso usar um verde um pouquinho mais leve. Vou selecionar mais uma vez, vou dar um negrito para dar um destaque aqui. Observe que a gente já conseguiu dar vida em nossa tabela sem utilizar a ferramenta de mesclar. Você deve criar esse hábito de não usar essa ferramenta. Ela daria o mesmo efeito. Vou selecionar aqui e vou clicar nela. Com mais facilidade, tá aqui, ó, o mesmo efeito. Mas isso aqui vai, no futuro, pode criar um bloqueio, porque ela impede de você aplicar algumas fórmulas, algumas funções, impede de você usar algumas ferramentas de filtro. Então é muito importante você esquecer essa ferramenta e toda vez que você quiser centralizar um título ou informação, você seleciona a área onde você quer centralizar a informação. Você vai vir aqui na guia páginas inicial, no grupo de alinhamento, clica aqui na quininha, vai abrir essa caixinha de formatar células. Em alinhamento, você vai vir aqui em centralizar seleção. Pronto. Então por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado da aula, gostado da explicação. É muito importante vocês praticarem. Isso vai ajudar você a elevar seu nível de Excel. E até a próxima.